Olá, queridos, sou Eline Nunes, estou aqui com mais uma palavra e o Senhor quer te animar hoje. O Senhor quer te mostrar através da Bíblia, através da palavra, que você não está sozinho e que mesmo que você tenha começado um propósito e ainda não ter recebido a resposta de Deus, para você não desistir, ok? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós cremos que Tu és o único Deus, o Deus que tudo pode, que tudo criou. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, nasceu em carne, morreu por nós e ressuscitou e vive. E acreditamos, Pai, que Jesus é o nosso Salvador. Nós te agradecemos pela provisão, pelo Teu cuidado, pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós te agradecemos por nos inspirar, nos fazer entender o que a palavra do Senhor diz. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, eu quero conversar com vocês hoje a respeito do livro de Daniel, no capítulo 10, fala sobre aqueles 21 dias, sobre as 70 semanas, né? Mas enfim, fala sobre o momento em que Daniel parou diante de Deus para se humilhar, orar, jejuar, não colocar vinho nem carne, coisas deliciosas na boca e não ser ungido ali, não passar um gueto e tal, e para poder buscar uma resposta que ele precisava dessa resposta de Deus. E Daniel se prostrou, começou a orar. Só que levaram 21 dias para ele receber essa resposta de Deus. E por quê? Né? Então, vamos ver agora o porquê. No versículo 10, do capítulo 10 de Daniel, fala assim: E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me e tremendo, né? Ele ainda estava fraco, porque ele teve uma visão. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui o anjo fala para Daniel que desde o primeiro dia que ele colocou o intento no coração dele de buscar o Senhor, de saber, de ter uma resposta de Deus, já foi visto, já foi ouvido lá no céu. Então, muitas vezes nós buscamos o Senhor e às vezes demora de chegar a resposta de Deus, segundo nosso entendimento. Mas aqui no livro de Daniel, no versículo 11, está falando claro que desde o momento em que ele se humilhou diante de Deus e que ele se colocou a buscar o Senhor, já foi ouvido no céu. Então, por que essa resposta não chegou naquele momento, no primeiro dia, conforme está aqui, né? Aí está falando aqui no versículo 13, assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o que acontece? Foi necessário Deus enviar Miguel para guerrear ali, porque esse anjo, quando ele desceu para dar a resposta a Daniel, ele foi interceptado no caminho, nas regiões celestiais. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que você receba a resposta. O inimigo ele não quer que você seja abençoado. Então, ele tenta de várias formas impedir que a bênção, que a resposta de Deus chegue até você. E muitas vezes nós que não temos o entendimento de saber que existe uma guerra espiritual, onde os anjos do Senhor guerreiam com os anjos caídos, né? Para nos dar a vitória, para nos dar a bênção que Deus designou para nos entregar.
Então, às vezes, Deus nos promete algo e nós esperamos e percebemos que está demorando e ficamos tristes com Deus, onde nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quer dizer, nós não temos que nos entristecer com o homem e muito menos com o nosso Deus, porque se Deus liberou a bênção e foi interceptada no caminho, nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós sabemos que os anjos do Senhor estão a dispor do Senhor para nos abençoar, para nos ajudar, para nos livrar. Percebe isso? Então, os anjos de Deus, né, se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, mesmo que você tenha começado um propósito e não tenha vindo ainda essa resposta, não desista desse propósito na metade. Se for necessário, continue orando, continue jejuando, continue buscando, igual Daniel continuou. Daniel não arredou o pé ali de onde ele estava, buscando o Senhor por aquela resposta, até que a resposta veio. Deus percebeu, Deus ouviu, Deus viu que ele começou a orar desde o primeiro dia, que ele começou a se humilhar desde o primeiro dia. E Deus mandou a resposta. Mas nós temos uma luta espiritual que nós temos que estar guerreando, e nossa guerra é espiritual. Então, nós não vamos guerrear fisicamente, nós vamos guerrear com oração, com jejum e buscar o Senhor. E é tão difícil muitas vezes a gente parar para orar 1 hora, 2 horas, ou imagine 21 dias, né? Às vezes é mais fácil sentarmos diante de uma televisão, assistir uma série, passar um tempo assistindo aquela série, assistindo um filme, mas quando nós nos colocamos de joelho para orar, é uma agonia ali, porque a gente tenta e é difícil você orar muitas horas. Mas por quê? Porque o inimigo não quer que nós venhamos orar. O inimigo não quer intimidade com Deus, não quer que nós tenhamos esse momento de devocional a Deus, né? Tipo o filme Quarto de Guerra, onde tem aquele cantinho onde você para e ora, e ora, e ora, e apresenta a Deus e apresenta de novo aquilo que você precisa, aquilo que você precisa ouvir de Deus. E só que assim, nós precisamos nos despertar a fazer isso, a orar mais, a buscar mais. Tirar um tempo, se você não está conseguindo orar, põe louvores e começa a adorar, que com certeza vai chegar ali um momento em que você vai começar a orar, a falar em línguas, a falar mais com Deus e aquilo vai aumentar. Na medida que você vai reduzindo, automaticamente o dia seguinte você reduz mais ainda. No momento que você começa a orar e buscar mais, a tendência é você conseguir orar mais tempo. Então, assim como Daniel aqui no capítulo 10, ele perseverou, Deus quer que você persevere em oração, Deus quer que eu persevere, isso também é para mim. O Senhor quer que nós perseveramos em orar, em buscar, em jejuar, não desistimos, não venhamos desistir dos jejuns ou no meio do caminho, ou mesmo que nós fizermos um propósito e não ter resposta no final daquele propósito, começamos a fazer outro, começamos a buscar o Senhor, porque a guerra espiritual, ela existe. Nas regiões celestiais existem os anjos caídos e tentando atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Entende? Então, eu até peguei mais uma parte aqui. Em 2 Crônicas, naquela história lá do rei Josafá, lembra? Que vieram algumas nações contra ele para destruir. Ele viu que aquele povo era mais poderoso que ele. E aí ele botou todo o país, né, todo mundo para orar e jejuar. Todo mundo parou para jejuar e orar e buscar o Senhor, porque precisava do livramento de Deus. E é interessante que quando eles também começaram a se humilhar diante de Deus, ficaram na congregação e a jejuar e a buscar o Senhor, veio aqui a palavra de Deus, né? Aqui no 2 Crônicas 20,
no versículo 14 fala assim, no 13 fala assim, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até o de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, todo mundo buscando ao Senhor. É incrível que também que o rei Josafá, ele orou mostrando a Deus que ele era mais fraco que o inimigo e falou assim, mas os meus olhos estão postos em ti. E aí Deus responde aqui no versículo 14, fala assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E o que é que ele disse? Então ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês. Então, é mais uma resposta de Deus para um servo dele aqui. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, dessa grande multidão, desse inimigo, né? Aqui, aparentemente, aqui o inimigo era físico, né? Eram nações. Mas nós também temos o inimigo espiritual. Mas aqui, o inimigo, ele era físico, mas Deus combateu com os anjos e veio, então, a salvação espiritual. Quer ver? Então, aí Deus fala através do profeta, fala assim, escutem todos vós de Judá e vós moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temeis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Amado, a tua peleja, quando ela é acima das suas forças, ela não é tua. É peleja de Deus. Entende isso? Até a peleja quando são coisas que nós conseguimos nos livrar, é peleja nossa. Mas aqui, o inimigo era mais forte. Quando nós vemos a parte espiritual, o inimigo ele é mais forte que nós, porque ele vê coisas que nós temos uma visão limitada. Mas, se 1/3 dos anjos do céu caíram, que é o nosso inimigo espiritual, e ficaram 2/3 com Deus, sem contar que nosso Deus é imenso, poderosíssimo, entende? E as portas do inferno elas não vão prevalecer contra nós, porque nós somos a igreja de Deus. Nós temos que estar firmes, jejuando, orando, buscando o Senhor e sabendo que tem legião de anjos de Deus para nos livrar. Além do nosso próprio Deus, que o sopro dele cai tudo. Entende? Então, aqui nessa história do rei Josafá, Deus deu livramento, Deus desbaratou esses inimigos e fez com que eles brigassem entre si. E sobrou despojo para o povo de Deus. E é isso que Deus tem para você. Persevera, continue orando, continue buscando, continue confiando, com os olhos postos no Senhor, sabendo que só Deus pode te dar a vitória. E não esqueça que se tua guerra é espiritual, você tem que guerrear em oração, jejum e busca continuar com fé, confiando no Deus vivo e sabendo que virão os anjos do Senhor para te defender, para cuidar de você, para te livrar, para te dar a resposta e para entregar a bênção nas suas mãos. Então, nosso estudo de hoje, né, da palavra, essa pregação é só para te dizer que persevere, continue buscando o Senhor, continue confiando no Senhor, continue sabendo que Deus é por ti, Deus é maior que tudo. Entende isso? Você não precisa se sentir só, Deus está cuidando de você, ok? Não temas, não vos assusteis por causa desse problema, porque a peleja não é vossa, a peleja é do teu Deus. Somente ore, confie e saiba que Deus vai te livrar. Deus está te livrando e Deus está te abençoando e Deus vai te entregar a tua vitória, assim como Ele prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, ok? Fique com Deus, beijinho
Eliene Nunes. Deus te abençoe, tá bom? Bye, bye.